Olá, tudo bem? Hoje nós vamos considerar a não existência de Deus. Vamos pensar na possibilidade de que Deus não existe. E para isso nós vamos voltar à Grécia Antiga, que é o berço do nascimento da filosofia. E vamos pensar em Sócrates, que é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental e o primeiro grande pensador importante, pelo menos do período clássico da filosofia grega. Ele disse uma frase que eu quero compartilhar com você agora. E essa frase que ele disse foi logo após ele ter sido condenado à morte, exatamente pelas suas ideias. Uma das suas frases mais célebres é essa que eu vou ler para você. Ele disse o seguinte: a vida não examinada não merece ser vivida. O que é uma vida não examinada? Uma vida não examinada é uma vida sem reflexão, é uma vida superficial, que evita, portanto, questões mais profundas da existência. Hoje nós podemos dizer que uma vida assim são das pessoas que vivem sem profundidade. Pense em pessoas cuja existência se resume na busca apenas por prazer imediato, pessoas que passam horas e horas e horas só ouvindo música, assistindo filmes, procurando diversão, vivendo uma vida rasa. Isso, de certa maneira, é conhecido por uma doutrina filosófica chamada hedonismo. O que é o hedonismo? Hedonismo, do grego, significa prazer e vontade. Ou seja, o hedonismo é uma filosofia, coloca o prazer como o bem supremo da vida humana. Existiu um filósofo grego chamado também de Tipo de Cirene. Ele é considerado o pai do hedonismo. Foi um dos primeiros discípulos, inclusive, de Sócrates, que acabamos de falar. E que o que ele ensinava? Ele ensinava sobre os dois lados da alma. Eram a dor e o prazer. Independente da sua forma, da sua origem, o prazer tem sempre o objetivo de diminuir a dor, sendo o único caminho para a conquista da felicidade. Esse filósofo ainda afirmava que o prazer do corpo é o sentido da vida. Essa é considerada por muitos a filosofia do egoísmo e da superficialidade. Claro que nem todos os pensadores posteriores concordaram com isso, mas isso fez escola. Infelizmente, grande parte das pessoas que vivem hoje no nosso tempo praticam, às vezes, sem saber essa filosofia. Por que essas pessoas iriam, portanto, se preocupar com a existência de Deus? Na ideia de muitas pessoas, Deus, ou a ideia de Deus, é um limitador do prazer. Por exemplo, frequentar uma igreja é, por exemplo, abrir mão de tudo o que é bom na vida. Para início de conversa, eu posso dizer, posso fazer um contraponto a isso e dizer que isso não é bem assim, isso não é verdade. Existe algo que está escrito no livro do profeta Isaías que sempre me chamou muito a atenção. E eu vejo que isso está no coração de Deus, pelo menos para aqueles que acreditam nele. O profeta Isaías, capítulo 1, verso 19, Deus disse assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Primeiro está o que? Se quiserdes, ou seja, a vontade do homem. Né? Não é nada obrigatório, Deus não obriga. As coisas de Deus são voluntárias. Por isso que ele diz aqui: se vocês quiserem e me ouvirem, ou seja, derem ouvido à minha voz, vocês vão comer o que há de melhor nessa. Claro que essa é uma expressão maravilhosa, né, que mostra que Deus não limita. Deus da Bíblia não é um Deus de privação. O Deus da Bíblia é um Deus de abundância.
e tem prazer em ver os seus filhos vivendo uma vida abundante. O próprio Jesus disse isso, né? Disse certa vez: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu posso dizer que uma grande parte do nosso povo considera o cristianismo algo totalmente irrelevante. Simplesmente vive uma vida que ignora a igreja, que ignora completamente o cristianismo. Isso se deve, pelo menos em parte, ao fato de que essas pessoas nunca pensam em fazer grandes questionamentos sobre a vida. Voltamos a Sócrates, quando ele disse que uma vida não examinada, uma vida sem reflexão, não merece ser vivida. E nisso eu concordo com ele, sem dúvida nenhuma. A existência de Deus é, sem dúvida, uma das maiores questões da existência humana e que, por isso mesmo, deveria ser objeto de reflexão de todos nós, de uma busca não pela religião, mas sim uma busca por Deus, por Ele mesmo. Muitas pessoas pensam que a religião é um fim em si mesmo. E o que basta é ter uma religião, é confessar uma religião. Não, isso está errado. A religião é e deveria ser apenas um meio pelo qual o homem descobre Deus. O homem se achega a Deus. Por exemplo, o cristianismo. Ele te dá o quê? Ele te dá os instrumentos necessários para você descobrir Deus, conhecer Deus e desfrutar da presença de Deus. Mas o cristianismo não é um fim em si mesmo. Você vê como que as pessoas chegam à religião ou às religiões, de maneira geral, e param ali. Parece que a busca última, final, é encontrar uma religião, é dizer, eu tenho tal religião e ali acabou, é só isso. Isso basta. É um grande engano. Né? Muitas pessoas vivem debaixo desse engano e aceitam aquilo, ou seja, professar uma religião como o ápice da busca por Deus. Por isso, embora as pessoas tenham ou professem uma religião, mesmo assim elas continuam longe de ser pessoas realizadas e felizes. Por quê? Porque o ápice da nossa busca não é a religião. O ápice da nossa busca é encontrar pessoalmente Deus. O apóstolo Paulo ele dizia assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Ele sabia. Ele tinha encontrado. É isso que uma pessoa, quando encontra Deus, ele sabe. Até Jeremias diz assim, Deus falando sobre essa busca, Deus falando que ele é o objeto dessa busca. Então ele se põe à disposição de qualquer um que quiser buscá-lo, através das seguintes palavras. Ele disse assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Olha que coisa maravilhosa e linda. Ele diz, vocês vão me buscar, buscar-me-eis, e vocês vão me achar. Quando? Quando vocês me buscarem de todo o coração. Não é, portanto, uma busca superficial, não é uma busca tendo a religião como fim dessa busca. Pelo contrário, é um anseio da alma para que você realmente passe a buscar a Deus. E ele disse, se você fizer isso, se você me buscar, eu vou me revelar e você vai me achar. Dizem que Deus não existe sem uma reflexão genuína. Na verdade, são pessoas intelectualmente preguiçosas. É mais fácil falar que Deus não existe de uma forma irrefletida, superficial, do que gastar tempo, neurônio, busca sincera e verdadeira para descobrir se Deus existe. E quem é esse Deus? Mas quando você alcançar. Vamos imaginar que Deus não exista. Tá? Esse é o propósito da nossa reflexão agora. Que não existe essa chamada realidade transcendental. Aqui eu vou ter que abrir um parênteses. O que é transcendência, né? Para você entender melhor, porque é um termo mais usado pela filosofia, né? Transcendência é tudo aquilo que está ligado a uma realidade imaterial.
de uma natureza metafísica, né? Metafísica no sentido de coisas que transcendem, estão além da experiência sensível, né? Através dos sentidos humanos. E dentro desses objetos de estudos da transcendência, é claro que está a existência de Deus. Mas partindo do ponto de que não exista nenhuma realidade transcendente, e só existe esse universo que nós conhecemos, esse universo físico, esse universo material. Se Deus não existe, preste atenção agora. Se Deus não existe, então, inevitavelmente, o universo e toda a humanidade estão condenados à morte. Como é que você pode dizer isso? Como é que eu digo uma coisa dessa? Espera um pouquinho que eu vou te explicar. Você deve saber, eu imagino que sim, os cientistas nos dizem que o universo está se expandindo e que todas as coisas que estão nele estão cada vez mais se distanciando, né, de um núcleo. O universo, portanto, à medida em que ele está se expandindo, ele está se tornando cada vez mais frio, pois a energia do núcleo dessa expansão está diminuindo e, portanto, a energia está se consumindo. Isso significa que todo o universo conhecido está caminhando para um fato inexorável, ou seja, todas as estrelas vão acabar se apagando e toda a matéria entrará em colapso, acarretando estrelas mortas e os que eles chamam de buracos negros que sugam toda a matéria, um caminho de destruição implacável. Chegará um tempo em que não haverá qualquer luz, não haverá calor, e toda a vida do universo inevitavelmente irá morrer. O futuro, portanto, segundo os cientistas mais renomados, aquilo que eles preveem, é, sem dúvida, um universo em ruínas, sem vida. Isso que eles estão prevendo. Não é apenas dados catastróficos, né? Isso é uma realidade científica. Não é um mero alarmismo, não é uma teoria da conspiração, eu não sou nenhum profeta do Apocalipse falando algo dessa natureza. Estou apenas constatando fatos. Está aí na internet, se você entrar, você vai procurar e você vai achar isso. Por mais imaginário que isso possa parecer, se Deus não existe, então esse é o futuro que a ciência prevê para toda a humanidade, para o universo. Isso não é só um caso, por exemplo, de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo e que um certo percentual da população vai morrer. Mas é o caso de que toda a raça humana está fadada à destruição. E o pior, não tem escapatória. Não há como mudar essa realidade. Não há esperança. Você pode continuar vivendo sua vida simplesmente ignorando esse futuro sombrio, esses fatos anunciados pela ciência. Você pode ignorar essa minha mensagem e dizer que eu estou delirando. Essa é uma realidade científica e nada vai poder mudar isso, pois esse é o futuro inexorável da humanidade. Isso é claro, volto a dizer, considerando que Deus não existe. Qual é a consequência disso tudo? Não é à toa que os maiores filósofos que a gente conhece eram pessoas angustiadas, pois a realidade do homem sem Deus é horrível, é massacrante. A angústia, o medo, a morte são terríveis de se encarar sem máscaras, sem um fingimento, sem a gente fingir. Concluindo, se cada indivíduo acaba quando ele morre, qual o sentido da vida? Se todos os seus sonhos, todas as suas conquistas, tudo que ele aprendeu vai virar pó,
Qual é o significado último de se viver uma vida curta e passageira como essa que nós estamos vivendo? Como encarar o fato de que a única verdade certa é o fato de que amanhã morreremos? Pense em todo o esforço da humanidade para descobrir vacinas para as doenças que estão se multiplicando a cada dia. Todo o trabalho dos diplomatas que estão lutando para manter a paz mundial, ou todas as contribuições dos cientistas para o avanço do conhecimento humano. Tudo isso, todo esse esforço, no fim, resultará em nada. No fim, tudo isso, todo esse esforço, não vai fazer a menor diferença. Deixe-me ler uma transcrição feita por um grande expoente do ateísmo, filósofo, matemático, que foi Bertrand Russell. Eu pensei aqui um texto que ele escreveu que eu achei muito interessante, tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando. Então, gostaria que você prestasse atenção. Vou pegar só um trecho, só um pedaço desse texto. Ele disse o seguinte: nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento e de sentimento pode preservar a vida de um indivíduo no além-túmulo. E todas as labutas da vida, da devoção, toda a inspiração, todo o fulgor do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar. E, inevitavelmente, todo o templo das conquistas humanas deve ser enterrado sob os escombros de um universo em ruína. Estas coisas estão tão próximas do certo de que nenhuma filosofia que rejeite estas coisas pode ter esperança de permanecer. Ou seja, no ateísmo, até a vida humana, em última análise, se torna sem sentido diante desse quadro que nós estamos. E já no tempo de Bertrand Russell, ele via isso. Ele viu realmente o desespero que é você saber que o universo está caminhando nessa direção de uma ruína total e de que toda a filosofia humana vai resultar em nada, não vai poder permanecer. Na cosmovisão cristã, que sustenta o fato de que Deus existe, e a sua máxima qual é? É que a vida humana não se encerra no túmulo, mas a morte traz o início de uma existência na eternidade futura. Veja bem, a Bíblia diz que Deus nos criou para um propósito, ou seja, qual é o propósito da criação? É conhecê-lo e desfrutar da sua companhia eternamente. Com isso, a vida humana passa a ter significado. Cada ato, cada ação que tomamos nessa vida são saturados de significados eternos e se perpetuam além da sepultura. Por isso, o teísmo bíblico, teísmo é a crença na existência de um único Deus, o teísmo bíblico fornece as duas condições necessárias para uma vida cheia de propósito e de sentido. É a fé em Deus e a crença na imortalidade. Isso nos dá consolo, fé, esperança e sentido para a vida. Não só para uma existência passageira, mas para uma existência eterna. Eu quero terminar com um versículo que está em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que procuram conhecê-lo melhor. Meu desejo sincero é que essa mensagem traga um despertamento no seu coração, mas que haja um desejo de buscar
de todo o seu coração conhecimento daquele que criou o universo. Que Deus te abençoe. Amém.